Olá, pessoal. Nós vamos hoje resolver alguns exercícios, né, relativos a lançamento e queda. E dentro desses exercícios, nós vamos explicar alguns detalhes do conteúdo, tá? Nós já vimos trabalhando movimento uniforme, uniformemente variado. Agora, lançamento vertical e queda livre, que, como foi conversado numa aula anterior, né, era um prosseguimento de movimento uniformemente variado, já que nós estamos fazendo algumas considerações, né? Nós estamos eliminando a resistência do ar, desprezando, na realidade, a resistência do ar, né? E considerando que a aceleração da gravidade é constante no intervalo em que nós estamos trabalhando aí nesses lançamentos. Então, o nosso primeiro exercício, né, são duas bolas, sendo a massa de A igual ao dobro da massa de B. Elas são lançadas verticalmente para cima a partir de um mesmo plano horizontal com velocidades iniciais iguais, tá? Iguais. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que... Então, nós temos algumas informações aí que são importantes. Primeiro, a massa de A é igual ao dobro da massa de B. Velocidades iniciais iguais e desprezando a resistência do ar. Primeira coisa, se eu desprezo a resistência do ar, né, nós já vimos, né, na aula, inclusive, que um experimento em que isso foi feito e foi provado, que uma bola e uma pena caíam, né, e chegavam ao solo, eram soltas de uma mesma altura e chegavam ao solo ao mesmo tempo, tá? Então, se eu desprezo a resistência do ar, as massas não são relevantes, tá? Então, se elas têm velocidades iniciais iguais, primeira coisa, o tempo gasto na subida da bola A é maior que o da bola B. Não, os tempos são iguais, tá? Se elas têm a mesma velocidade inicial, elas chegam na mesma altura ao mesmo tempo. Se elas atingirem a mesma altura, o item B está incorreto, tá? Se o item A está incorreto, o item C também está incorreto, porque se elas sobem ao mesmo tempo, elas vão cair ao mesmo tempo, tá? Item D é o item correto, as duas bolas atingem a mesma altura. Isso a gente consegue provar até pelas próprias equações, tá? Não é o objetivo neste momento, mas nós vamos fazer isso no momento posterior. Então, os tempos que as bolas gastam durante a subida são maiores que na descida? Não. Se eu desprezo a resistência do ar, o tempo da subida e o tempo da queda é o mesmo, tá bom? Então, tem algo importante aqui para que isso aconteça, que é o que já foi mencionado, a resistência do ar, que nós estamos desprezando. Nós vivemos num mundo em que a resistência do ar, né, ela exerce um papel, assim como o atrito, fundamental no movimento dos móveis, né, no movimento dos objetos, tá? Então, como foi mencionado, o Galileu ele fez experimentos reduzindo ao máximo essa resistência do ar e esse atrito, né, para poder chegar a essas conclusões. Tá? Então, as duas bolas atingem a mesma altura. E nós conversamos sobre o Galileu num momento anterior. Na questão 2 tem o seguinte: um objeto é lançado verticalmente para cima, a partir do solo. Ao atingir a altura máxima, né, inicia um movimento de queda livre. Então, ele é jogado para cima, chega um ponto, aí nós sabemos que se ele é jogado para cima, a velocidade vai reduzindo, até que ele para e ele começa a cair. Sobre o movimento executado pelo objeto, é incorreto afirmar que a aceleração durante a subida é negativa. Bem, durante a subida, a velocidade reduz-se, é um movimento retardado, né? Se esse movimento é retardado, e por consequência a velocidade diminui, sim, a gente coloca que a velocidade é negativa, a gente coloca o referencial no solo, né?
que é de onde a pedra foi lançada. Então, como a gravidade puxa essa pedra para que ela volte ao solo, né? A gravidade atua aí na subida de forma negativa e na descida de forma positiva. O tempo de subida é maior do que o tempo de queda? Não, desprezando a resistência do ar, a gente já viu que isso é falso, questão anterior. O momento em que o corpo atinge a altura máxima, sua velocidade é igual a zero, né? Exatamente, então assim, a aceleração durante a subida é negativa. No momento em que o corpo atinge a altura máxima, a velocidade é zero. O item B nós já vimos que ele é um item incorreto, vamos analisando os outros. O objeto demora o mesmo tempo na subida e na descida, sim, né? A aceleração do corpo durante a queda é positiva, então na subida é negativa, na queda é positiva. Então os itens A e eles se complementam, né? Então o item correto mesmo, tá? Nós vamos aqui, e aqui, antes de dar a resposta correta, nós temos uma figura aqui que ilustra, então, para cima o movimento é retardado, para baixo é acelerado. À medida que ele sobe, como o movimento é retardado e a aceleração da gravidade atua para baixo, né? Considerando o referencial no solo, chega lá em cima a velocidade é zero. Então, o item incorreto é que o tempo de subida é maior que o tempo de queda, e na realidade são iguais. Analisando as sentenças a seguir, julgue os itens verdadeiro ou falso. A massa de um corpo influencia no movimento? Bem, se nós desprezarmos a resistência do ar, se nós desprezarmos a questão da área, e não, ele não influencia, né? Então, o item 1 é falso. Que na realidade nós já vimos que o problema não é a massa, é a resistência do ar. A velocidade de um corpo em queda livre é inversamente proporcional à duração do movimento. Tá? Esse item é falso. A velocidade de um corpo, a gente sabe lembra da equação que velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Nós temos aí uma função de primeiro grau, né? Onde a velocidade e o tempo eles têm uma relação direta, já que a queda é livre, né? O movimento é acelerado. À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta. A aceleração da gravidade local atua nos corpos. Sim, eles caem porque existe a aceleração, a força da gravidade e, por consequência, a aceleração da gravidade. No vácuo, uma pena e uma bola de golfe caem na mesma velocidade. Isso nós vimos na aula anterior, em um experimento que foi feito, nós mostramos o vídeo e vocês, quem tiver dúvida, né, vê o vídeo lá daquela aula de novo, tá? Quando nós começamos a falar de queda livre, para comprovar esse experimento aí. Eu vou botar o link do experimento na descrição desse vídeo. Então, item correto, item C. Essa animação, ela mostra boa parte do que nós já discutimos, se não tudo, tá? Então, uma esfera é lançada verticalmente para cima, né? Algo parecido com o que acontece na primeira questão, só que agora a gente tratou o problema de um ponto de vista numérico. Então, o que acontece? Quando você joga para cima, a velocidade, veja que ela vai diminuindo, né? O objeto volta ao solo, né? A gente vai esperar a animação voltar aí para o passo inicial. O objeto sobe, chega com velocidade inicial nula aqui em cima e desce. Ele está em linha reta, e por que aqui está uma parábola? Porque a gente está analisando com a contagem do tempo, né? Então, nós estamos fazendo um gráfico do espaço pelo tempo, da velocidade pelo tempo, da aceleração pelo tempo, e o gráfico das energias que a gente não vai discutir agora, tá? Então, o objeto sobe e desce, velocidade diminui e depois passa a aumentar em módulo, né? Só com sinal negativo, e a aceleração é constante negativa, tá? Então, ela tem velocidade inicial de 20 metros por segundo. Se ela chega na altura máxima, a velocidade, né, é zero, né? Então, aqui no ponto de altura máxima, aqui, retorna aqui uma velocidade zero, tá? O G é 10
e a altura é o que a gente quer descobrir, né? Então, para resolver isso, nós vamos recorrer à equação de Torricelli. Perceba, como eu coloquei no momento anterior, as equações do movimento uniformemente variado valem para cá. Eu só faço algumas alterações. Onde tinha A, eu botei G, e onde tinha ΔS, eu botei H. Velocidade final, zero. Zero ao quadrado permanece zero. Inicial, 20. As unidades estão todas coerentes. Então, 20 ao quadrado menos 2. Por que que é menos? A bola é lançada para cima. O movimento é retardado, então aceleração negativa. 2 vezes 10 vezes H. Esse 2 vezes 10, 20, né? Menos 20, passa para o outro lado da igualdade. Então, nós invertemos a operação, 20 20H igual a 400. Então, H igual a 20 metros. Tá? Então, isso foi para salientar a questão das equações que permanecem as mesmas. Então, 20 metros, item D. Né? E vamos para a nossa quinta questão. Queda livre, né? Ele percorre uma distância vertical de em 2 segundos. E se forem 6 segundos, o que que acontece? Né? E o que vai acontecer é o seguinte, a equação que nós vamos tomar por base é essa, ΔS, S menos S0, né? Eu passei o S0 para esse lado. Aí o que foi que eu fiz? Se ele está em queda livre, a velocidade inicial dele é zero. E zero vezes t é o próprio zero. Então, esse termo aqui some. Né? Nosso ΔS é h. A nossa aceleração é g, aceleração da gravidade. T quadrado sobre 2. Então, perceba que a relação entre a altura, né, a distância percorrida, a altura alcançada, e o tempo é uma relação quadrática. Então, se o tempo aumenta x vezes, o h vai aumentar x quadrado. Então, veja, de 2, né, segundos e eu passei a 6 segundos, é o triplo do tempo. Se é o triplo do tempo, 3 ao quadrado dá 9, vai dar 9 vezes a altura. Mas nós vamos mostrar isso numericamente. Então, eu vou considerar o g igual a 10, para quem gosta de fazer conta, né? Então, 10 dividido por 2, né? Substituindo aqui, fica 5t2. E eu vou usar o t igual a 2. Para t igual a 2, onde tem t, eu substituo por 2, está aqui a substituição feita, então fica 5 vezes 2 ao quadrado, que dá 20 metros. E depois substituo t por 6. 6 ao quadrado, 36 vezes 5, 180. 180 é 20 vezes maior, ou 180 é 9 vezes maior do que 20. Então, aquela altura que eu chamei de h', com tempo igual a 6, né? Essa altura é 9 vezes o h, que é 20. Né? Então, a relação entre o espaço e o tempo é de segundo grau, é uma relação quadrática, então 9 vezes maior. Tá? Mas você não precisaria recorrer a isso. Basta saber o seguinte, 6 é o triplo de 2. Como a relação é ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. Então, 9 vezes maior. Tá? Então, se você teve alguma dúvida aí, o que você vai fazer? Você pode pausar o vídeo, ver de novo, ver quantas vezes você quiser, né? E mandar suas dúvidas, né, nos grupos aí, nós estamos presentes nos grupos da sua turma, e tirar essas dúvidas aí. Essas questões foram para discutir alguns pontos específicos, tá? E para começar a resolver algumas questões numéricas. Então, na próxima aula, nós vamos ter uma lista de exercícios aí para resolver, tá? Então, até o próximo encontro. Vejam essa aula com detalhes. Se for o caso, né, pausem, vejam de novo, refaçam os exercícios, porque física a gente só aprende treinando, ok? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.